Boa tarde, pessoal. Estou de volta para o nono vídeo dessa série que a gente está falando a respeito das mudanças no critério de julgamento do Carnaval de São Paulo. O primeiro foi sobre regulamento, os outros 9 sobre o critério de julgamento. Esse vídeo é a respeito do quesito evolução. Retomando mais uma vez, para quem não viu os outros vídeos, a Liga, ao longo de 2023, fez uma série de alterações nos critérios de julgamento do Carnaval, e essas alterações foram todas construídas ouvindo os diretores e representantes e sambistas e pessoas ligadas diretamente a cada um desses quesitos. No caso do quesito evolução, foram convidados a debater os diretores de harmonia e diretores de carnaval das respectivas agremiações, de todas as agremiações que fazem parte da Liga. Essas reuniões que aconteceram lá na plenária da Liga resultaram em um texto que foi encaminhado aos presidentes, que então votaram e decidiram o que dali seria aproveitado e o que não seria aproveitado. É uma iniciativa bastante interessante da Liga e resultou num texto que foi apresentado na semana passada ao público como um novo manual do jogador. A gente está analisando nesses vídeos o que mudou efetivamente em cada um dos quesitos. Alguns quesitos foram bastante transformados, outros quesitos tiveram mudanças mais ou menos pontuais. É o caso de evolução. As mudanças de evolução, elas são pequenas, porém, na minha avaliação, elas vão resultar em um impacto grande no resultado de carnaval, e eu já vou explicar por quê. Vamos lá dar uma olhada no que a gente tem de mudança. Aqui está, como eu fiz nos outros vídeos também, eu coloco lado a lado o quesito, o manual do jogador tal qual ele é hoje e o manual do jogador como ele era até ano passado. Nesse comecinho aqui, não tem nenhuma mudança relevante, apesar de ter pequenos apontamentos de texto aqui para dizer que é uma única ala das baianas, uma única ala da velha guarda, uma única ala das crianças. Isso daqui já estava tudo solucionado lá no regulamento. Não é novidade para quem já viu o vídeo sobre regulamento, que é o primeiro da série. Aqui embaixo você tem os critérios de julgamento propriamente ditos, tá? No caso de variação de velocidade, manteve-se que só se pune a aceleração. Houve um movimento aí de algumas pessoas tentando punir também a desaceleração ou a parada, mas isso acabou não sendo aprovado. Então, só se pune a aceleração da velocidade da escola e não se pune nem a desaceleração nem a parada, tá? Invasão continuou basicamente a mesma coisa, e aqui tem a diferença mais fundamental. Está dentro dos buracos. São duas alterações relevantes. A primeira delas é que agora, uma coisa que antes, essa divisão de escola, ela era colocada como um tipo de buraco, tá? Isso é mais fácil de visualizar aqui na tabela, ó. Ela era um tipo de buraco, ela não era um item separado, ela era um tipo de buraco. Então, mesmo que a escola se dividisse em duas, isso era uma única ocorrência. Então, era a mesma coisa você abrir um espacinho um pouco maior para o destaque de chão, ou você abrir uma arquibancada inteira de buraco porque você quebrou a sua alegoria. Resultava exatamente na mesma punição. Então, era praticamente como se não existisse o divisão de escola. Ele fosse só um termo jogado dentro do manual sem uma consequência prática. Agora não. Agora foi mudado isso daqui na tabela, separou-se a divisão de escola do buraco, e a divisão de escola, ela já começa de cara perdendo 2/10, tá? Então não é a mesma coisa que um buraco comum. Ela já parte direto para 2/10, como se fosse um buraco de natureza um pouco mais grave, tá? Essa é uma mudança relevante, porque em diversos momentos nos últimos carnavais houve divisões de escola e elas foram tratadas da mesma forma que um problema simples. Então era injusto com a escola que, por um pequeno deslize, teve uma pequena oscilação dentro de um espaço entre alas, por exemplo, e ela era tratada exatamente da mesma forma que uma escola que quebrou um carro alegórico e esse espaço foi gigantesco, tá? Então essa foi a primeira relevante mudança e que pode impactar, inclusive, nos resultados do acesso 2, como a gente viu aí alguns incidentes esse ano. Aí, uma segunda coisa importante é que antes não existia uma definição do que seria a divisão de escola, mas também não precisava, se era só um tipo de buraco um pouco maior, você não precisava definir o que era essa divisão. Agora, você tem especificado de forma mais clara aqui no manual o que é cada um
dos espaços regulamentares, ou seja, até quanto de espaço eu posso considerar que aquilo é normal e a partir de quanto aquilo é um buraco. Primeiro de tudo, divisão de escola, eles definiram como sendo um espaço superior a 5 grades. Para quem acompanha aí o desfile na Anhembi, tá vendo aqui, ó, essas gradezinhas que ficam aqui do lado, cada uma delas tem aproximadamente 2 metros, tá? Então, se conta por essas grades o espaço máximo que você vai ter para considerar uma divisão de escola, tá? Acima de 5 grades é uma divisão de escola. Ah, mas menos que isso é um buraco. Exato, menos que isso é um buraco. Não se definiu o que é o espaço máximo para virar buraco. Vai virar uma questão de cada escola, do jurado entender a partir de que momento é um buraco. Mas ele não precisa esperar 5 grades. Normalmente ele vai dar umas 2 grades ali, talvez já comece a ser considerado um buraco. Depende um pouco de cada situação. Tá? Não existe uma definição sobre o que seria o buraco, mas a divisão é algo que passe de 5 grades. E aqui definiu-se também os espaços técnicos dos outros personagens especiais do desfile. É o caso, por exemplo, dos destaques de chão. Quer eles venham na frente do carro, quer eles venham entre duas alas, por exemplo. Esse espaço máximo é de 4 grades, tá? Esse limite ele é interessante você perceber que ele não importa o número de destaques de chão. Se eu tiver 2 destaques de chão, 4 grades. Se eu tiver 4 destaques de chão, 4 grades igual, tá? Então, o número máximo de grades de espaço para o destaque de chão é de 4. Não existe espaço mínimo e esse espaço pode oscilar. E essa é uma diferença em relação ao manual do ano passado. O manual do ano passado falava que a variação no espaço entre alas, alegorias, elementos cenográficos e destaques de chão deverá ser constante durante todo o tempo em que a escola estiver em seu campo de julgamento. Então, antes não podia oscilar. Na prática, isso não era julgado assim. A gente tem certeza disso. Quem assiste esses vídeos técnicos, essas coisas que a gente vê que oscilava bastante mesmo, que é impossível você não oscilar o espaço de um destaque de chão, porque existe a movimentação do carro, o carro para, volta a andar, e o carro não vai conseguir voltar a andar na mesma velocidade que uma ala anda. Então, essa pequena oscilação, ela existe, e isso não era punido dessa forma, mas era como estava escrito no manual, que ele tinha que ser constante. Pois bem, agora não existe mais essa obrigação de ser constante, ele pode ficar oscilando durante todo o campo de visão do jurado, desde que não ultrapasse esse limite de 4 grades que foi colocado para o destaque de chão. Ah, mas e se na frente do carro não tem destaque de chão? 4 grades igual, tá? Não existe diferença entre ter ou não ter um destaque de chão. O limite será de 4 grades, tá? E aí esse limite se conta entre o carro e o último elemento da ala que vem na frente do carro. Então, dentro desse espaço, o destaque de chão pode estar onde ele quiser. Ele pode estar colado no carro, ele pode estar colado na ala, ele pode ir para um lado e para o outro, mas entre o último elemento da ala e o abre-alas, ou entre o carro alegórico, né, tem que ter, no máximo, 4 grades. Se ele estiver colocado entre duas alas, entre o último elemento de uma ala e o primeiro elemento da próxima ala, 4 grades. Aí você tem também o caso dos casais de mestre-sala e porta-bandeira. Existem 2 tipos, existem os que estão portando o pavilhão oficial, que é os que estão em julgamento. Esses têm um espaço de até 12 grades para se apresentar. Pode ser menos que isso, pode oscilar esse espaço, não importa, mas o espaço é de até 12 grades. E os que não estejam portando o pavilhão oficial, ou seja, segundo, terceiro ou quarto casal, até 5 grades. E, mais uma vez, esse espaço é medido do último elemento da ala anterior até o primeiro elemento da próxima ala. Comissão de frente, a mesma coisa. Ela tem 12 grades, não é 12 grades de espaço de dança, isso é uma pontuação importante. Por exemplo, se tiver um tripé, do tripé para frente, a comissão pode ocupar o espaço que ela quiser. Tá? Isso é uma questão de comissão de frente, de aproveitamento do espaço, plástica artística é outra história. Mas do tripé para frente, ela ocupa o espaço que ela quiser. Mas do tripé para trás, tem que haver no máximo 12 grades até o primeiro elemento da ala seguinte. Tá? E aí, se não houver tripé, esse espaço ele é contado do último elemento da comissão. Tá? Então, pode haver ali, se não há tripé, você pega a última pessoa que está posicionada ali e dela até a próxima ala, no máximo 12 grades. Tá? Acho que essas são as mudanças que aconteceram dentro do quesito evolução. Claro que elas
se desenrolam para uma série de outros questionamentos, como quando a comissão estiver junto com o casal, ou quando o casal tem ou não tem guardião, ou quando o casal tem ou não tem apresentador, onde eu delimito isso, mas aí já é uma coisa que não cabe num vídeo desse tamanho. O importante essas são as mudanças essenciais do quesito de evolução e para quem acompanha os desfiles sabe que elas são relevantes, porque esse espaço de 4 grades parece muito, mas é muito, mas constantemente ele é superado pelas escolas. Então, vai exigir agora um rigor muito maior dos diretores de harmonia e evolução para conseguir manter o julgamento, o andamento coeso e impedir que a escola incida nesses erros. Beleza? Essas são as mudanças. Vamos torcer para que elas impactem positivamente no resultado de carnaval. E quem sabe, vamos torcer para que no futuro a gente também tenha algumas mudanças a mais em relação a essa questão de desaceleração, que eu acho que deveria estar sendo julgada, e principalmente de expressão corporal, que eu acho que a gente julga ainda meio mal. Tá bom? Um abraço!